Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez ao nosso seminário. Hoje a gente vai ter o seminário do Lucas Colucci. O Lucas, ele se formou na USP em matemática e ele fez doutorado no CEL, como é que a gente fala, Lucas? Com o Diori, na Hungria. E aí agora ele está de volta é, aqui em São Paulo e ele vai falar para a gente coloração módulo K. Lucas, por favor. Bom, obrigado. Valeu, Guilherme. Obrigado pelo convite. Vamos começar, né? Então, eu vou falar dessa coisa de coloração módulo K, tá? Coloração de arestas módulo K de grafos, que é um trabalho junto com o Fábio, né? Fábio Butler, e com o Yoshiharu Hayakawa. Trabalho recente, tá? Então, vamos lá. Fique à vontade para fazer perguntas no meio do seminário, me interromper, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos começar, né? Então, sempre que eu falar coloração de grafos aqui, eu estou falando de coloração de arestas, tá? Enfim, acho que não, acho que 100% das vezes vai ser coloração de arestas mesmo, tá? Então, coloração de arestas de grafos, tá bom? Então, tá. Então, só para, talvez, relembrar alguma coisa, algum fato básico de coloração, né? Quer dizer, uma coloração própria de um grafo, né? Uma coloração própria é uma coloração, aqui está o grafo G, né? É uma coloração de modo que cada classe de cor induz um emparelhamento, né? Então, cada classe de cor um jeito de ver isso é você dizer que para cada vértice, né? Para todo vértice, cada cor aparece 0 ou uma vezes, né? Quer dizer, você olha na vizinhança de um vértice aqui, cada cor pode aparecer. Nossa, as duas cores são meio parecidas, mas tudo bem. Cada cor aparece 0 ou uma vezes, né? Então, algumas aparecem, outras não, mas nunca nenhuma aparece mais do que uma, né? Essa é a definição de coloração própria. E beleza, né? Aí, um fato bem conhecido sobre isso, né? O que, na verdade, fato óbvio sobre isso é que se a gente chamar que linha de G, o número de cores, o menor número de cores necessárias para fazer uma coloração assim, né? É completamente óbvio, né, que isso aqui é pelo menos o grau máximo de G, né? Porque cada aresta aqui usa uma cor, né? Então aqui, se esse vértice é V, aqui a gente precisa de pelo menos DV cores, né? Distintas. Então esse aqui é um fato óbvio. Por outro lado, tem um teorema, né, famoso de Wisen, né, que diz que você nunca precisa do que mais de uma cor para fazer qualquer grafo, né? Tudo bem? Então esse é um teorema também bem famoso, nos anos 60, né? E, enfim, então é curioso, né, que só é sempre um desses dois números, né? E semana que vem acho que o Leandro vai falar com bastante detalhe sobre como decidir quando é um número e quando é outro, né? São problemas difíceis. Mas enfim, talvez aqui a gente use alguma coisa, então isso aqui não é tão óbvio, mas o que é completamente óbvio, ou bem fácil pelo menos, é que isso aqui é no máximo 2 delta menos 2, tá? Talvez a gente use alguma coisa dessa linha para frente, mais para frente. Tá, e por que isso acontece, né? Porque se a gente quer colorir as arestas, tem que estar colorindo assim, uma aresta por uma, né, do grafo, a gente está aqui é uma certa aresta, a gente tem no máximo 2 vezes delta menos 1 proibições, né? Proibições que vem exatamente dessas arestas aqui, dessas arestas. Elas podem estar coloridas potencialmente com todas as cores diferentes, né? Mas se a gente tem pelo menos, talvez aqui fosse menos 1, né? Então, aqui é um menos 1, desculpa. Se a gente tem esse número de cores, a gente sempre consegue continuar sem ficar preso, né? Mas enfim, tudo bem. Então tá, então isso é mais ou menos assim, não tem... a gente vai agora olhar para certas generalizações desse conceito, né? De coloração própria. Acho que isso aqui todo mundo conhece, né? Todo mundo, isso é bem conhecido. Então vamos lá. Então tá bom. Acho que subi uma besteira. Como que eu subo? Aqui. Então agora, vamos lá. No caso de coloração própria, a gente olhava para
para o grafo induzido, para cada cor, né, chama G induzido pela cor I, isso dava um certo emparelhamento, né? Podia sobrar alguns vértices aqui sem estar pintados, mas, enfim, mas certamente toda cor era um emparelhamento, não tinha, enfim, não tinha nenhuma cor com grau 2, né? E agora, bom, é possível generalizar esse negócio de vários jeitos, né? Assim, a princípio, né? E o jeito que a gente vai fazer foi introduzido, aparentemente, por Piber, em 91, porque ele estava estudando, assim, cobertura, né? Um jeito de ver isso é que a gente está cobrindo G por emparelhamento de juntos, né? E a gente quer saber o menor número. Um jeito de refrasear essa coloração própria é isso, né? A gente quer particionar as arestas do grafo G em emparelhamentos. A gente quer saber qual é o menor número de emparelhamentos, né? Isso é equivalente a tudo que eu falei até agora. E Piber estava usando outros tipos de partições de arestas, né, de grafos. E aí, um desses tipos, que é o que ele falou, que é o que a gente vai se preocupar agora, é o seguinte, né? Em vez de a gente exigir que esse grafo gerado pelas arestas de uma certa cor tenha todos os graus iguais a 1, né? Aqui, um outro jeito de dizer, não é que tinha que dizer que todos os grafos, todos os vértices têm grau igual a 1, né? Ou 0 aqui, né? No caso, quando não é atingido. Um jeito de generalizar isso é fazer o seguinte, a gente considerar os colorações tais que o conjunto, o grafo induzido por cada cor, tenha todos os graus ímpares, tá? Então pode ser maior do que 1, mas tem que ser ímpar. Então, por exemplo, pode ser uma coisa assim. Por exemplo, pode ser isso. Porque todos eles são ímpares, e também pode eventualmente deixar vértices assim, sem colorir, tá? Então isso, obviamente, é uma generalização do que a gente tinha antes, né? Então esse aqui era, deixa eu escrever, esse aqui era a coloração própria. Isso daqui não, né? Vocês vão estranhar que a gente vai chamar de coloração ímpar, né? Porque a gente vai trocar esse 1 por qualquer número ímpar. Então, obviamente, não. Então, e aí, de novo, a gente pode definir, né, que linha. Eu vou colocar 2 aqui, tá? Por roxo, para ficar claro mais para frente. Que linha 2 do grafo G, como sendo o menor número de cores necessárias para fazer uma coloração assim, né? E aí, por causa de uma generalização disso, é óbvio que esse número é, no máximo, né, o número original, né, a coloração original. Mas, assim, talvez o que é mais interessante é que esse número aqui, esse novo número aqui, esse índice cromático módulo 2, que a gente vai chamar, ele é limitado para todo grafo, tá? Isso é uma coisa que o Piber mostrou. Então, esse número aqui, obviamente, pode ir para infinito, dependendo do G, né? Ele é pelo menos o grau máximo de G, né? Então, se G tem grau máximo arbitrariamente grande, esse número vai para infinito, digamos assim. Mas esse número aqui não. Tá? Esse aqui, linha 2, ele fica limitado. E esse acho que é o primeiro teorema que a gente vai mostrar hoje, na próxima página. Então, vamos tentar mostrar isso daqui. Então, vou mostrar esse teorema. Então, esse é o próprio Piber demonstrou, em 91. Ele provou que esse negócio, que linha 2 de G, na realidade é no máximo 4 para todo G. Tá? Então, ou seja, dá para particionar todo o grafo em 4 subgrafos, de modo que o grau de todo vértice em cada um dos subgrafos é ímpar, ou 0, né? Então, tá bom. Então, acho que tá mais ou menos claro, né? Até agora, então tá. Então, eu vou começar mostrando, talvez, 3 provas diferentes desse teorema, ou talvez 2,5, talvez algum detalhe de alguma eu pule, mas cerca de 3 provas desse teorema, e que, na verdade, não são exatamente, assim, uma vai ser a prova original do Piber, que aí prova esse 4, mas as outras que eu vou mostrar não são muito, assim, são um pouco mais, elas provam um pouco menos do que 4, vão provar outras constantes aqui, tá? Acho que uma vai provar, bom, não sei os números, a gente vai descobrir os números daqui a pouco, acho que uma vai provar 5,
e outra que vai provar não sei quanto, acho que 14 ou 15, mas o ponto de todas elas, e que vai servir para a gente na generalização, é que elas provam que esse número que tem uma constante absoluta aí, né? Assim, mais para frente a gente vai só tá ligando para isso, né? Então por isso que eu vou mostrar elas também. E elas vão ser, e vai ser delas que a gente vai tirar a generalização das provas para os outros casos. Então vamos começar com a prova, digamos, 1, que é aqui prova 4, né? Então essa prova 1 é a prova original. Então tá, essa prova aqui tem bom, essa prova aqui, ela não é... Ela é mostra o quadro, né, que talvez... Bom, tá, não, eu vou comentar no final da prova. Tá, ela mostra o quadro, mas ela depende muito do número aqui ser 2, né? Isso vai ficar claro na seguinte maneira, na seguinte coisa que eu vou mostrar para vocês. Tá, então vamos pegar um grafo qualquer aqui. Primeira coisa, a gente pode perceber dos gráficos conexos, né? Porque assim como no número cromático original, né, no índice cromático original, a gente pode colorir por componentes isso e tirar o máximo dos componentes, então a gente só pode supor gráfico conexo sem perder generalidade. Tá? Isso significa que ele tem uma certa árvore geradora, né? Então, digamos que a árvore geradora está aqui. Certo? Essa árvore geradora, eu vou chamar a árvore geradora de T. Agora, a gente faz a seguinte coisa, né? Eu vou definir um negócio que a definição é um pouco mais geral, mas eu vou definir assim só no caso que a gente precisa aqui, para não perder muito tempo. Eu vou fazer o seguinte, sempre que eu tiver um conjunto S de um subgrafo, assim, um subconjunto de vértices do grafo G, com número par de vértices, tá? Então, talvez assim. Eu vou definir, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma pareação, um pareamento dos vértices de S, né? Então sobre que eles são o 1V1, o 2V2, o 2V2, etc. Até, digamos, o TVT. Eu vou pegar esses pareamentos, então esses vértices estão aqui no gráfico em algum lugar, né? Digamos, para fixar a ideia, eu suponho que tem que são 6 vértices, então, digamos, tem esse par aqui, tem esse par aqui, e digamos que tem mais um par aqui, que, sei lá, pode estar, talvez aqui. Certo? Tá, ótimo. Aí eu vou fazer a seguinte coisa. Difícil escolher uma cor. Esse vermelho que não foi. Eu vou andar pelo grafo, pela árvore geradora, de modo a conectar os pares de vértices, tá? Que estão prescritos. E, bom, é uma árvore, só tem um jeito de fazer isso. Tem um jeito e tem um só jeito de fazer isso, né? Então a gente não tem muita escolha, né? Então a gente vai pegar esse daqui, esse daqui e esse daqui, certo? E aí a gente vai fazer a seguinte coisa. Sempre que uma aresta for usada nessa união desses caminhos, um número par de vezes, a gente vai apagar ela de T, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso, se a gente for ver, a gente usou essa aresta aqui 2 vezes, né? Ela conecta... Nossa, coisa feia. A gente conectou os roxos e os azuis usando ela, certo? E todos os outros a gente usou uma vez só. Então vou apagar essa aresta, tá? Com isso eu vou conseguir um certo subgrafo T' de T, que tem a seguinte propriedade, né? A seguinte propriedade ótima. Ele ainda é um subgrafo gerador, né? Porque a gente só apagou arestas, né? Ele era uma árvore geradora, né? Então, e a gente só apagou arestas, então ele continua sendo gerador. Só que ele é uma floresta, né? Porque ele é o subgrafo de uma árvore. Então, talvez eu vou escrever tudo isso. Ele é gerador. Ele é uma floresta. Ups, perdão. Ele é uma floresta. E melhor de tudo é que a propriedade mais crucial para a gente todos é que acontece a seguinte coisa. O grau do vértice V nesse subgrafo é ímpar, sem somente ser o V pertence ao conjunto S. Tá? Então, o conjunto S... então, essa subfloresta aí, T' de T, ela diferencia os vértices de S de todo o resto, né?
Então, por exemplo, então, no nosso caso, deixa eu até apagar para ficar mais concreto. Então, ops, acho que eu peguei coisa demais. Mas, então a gente tinha a seguinte coisa, né? Isso aqui estava no T, aí aqui era só um vértice normal. E essas duas coisas aqui também estavam entendendo. Então, nesse caso, T' é esse grafo vermelho. E você pode verificar aí, por exemplo, que o grau dele é ímpar, né? No caso, 1 exatamente nos elementos de S. E é par, né? Ele é zero em um monte em quase toda a árvore, né? Mas, por exemplo, então é par. Agora, nesse vértice aqui, por exemplo, ele é 4, tá? E aqui ele é 2, quer dizer, ele é par nesses vértices, né? Então, esse subgrafo T', ele filtra, de uma certa maneira, os vértices de S, tá? Então, então, desse jeito, tá? Desse jeito aqui de baixo, essa propriedade crucial aqui. Então, o grau dele dá ímpar, se somente se o vértice está nesse conjunto S fixado aqui. E a única coisa que a gente usou, veja, é que o tamanho de S é par, né? É a única coisa. Tá bom? Um grafo que tem essa propriedade, né? Qualquer gráfico que tem essa propriedade, subgráfico tem essa propriedade, é chamado de S-join, tá? Mas tudo bem, esse é só um nome, tá? É conhecido como S-join. Mas quando a gente estiver falando de S-join, a gente vai estar pensando especificamente nesse. Mas então ele não é gerador. Não, perdão, ele é gerador. Eu quis dizer o grafo, perdão, eu quis dizer o grafo vermelho e junto com todos os outros vértices, tá? Mas esse não merece. Tá bom? Você tem razão. Talvez eu pague esse gerador porque talvez confusão, mas eu tô imaginando que assim, é ele, essas arestas, e no resto ele tem grau zero. Quer dizer, a gente pode supor que a gente está supondo sim, que ele é gerador. A gente inclui os vértices de grau zero nele também, tá? Acho que tá certo, né? Então, telinha é só... Então, basicamente, a gente fez aqui, a gente removeu todas as arestas de T e aquela aresta vermelha que estava aqui, né? Então, a gente removeu todas as arestas, deixou os vértices e obteve esse grafo aí, que nesse caso é quase o grafo vazio e mais essas arestas vermelhas, tá? Então é isso. Tá. Beleza. Então, é uma observação mais ou menos simples que essa coisa existe, né? Assim, é mais ou menos simples de provar. E aí, tá bom. Então, o único requisito que a gente precisou aqui, realmente, que, bom, o grafo é conexo, né, para a gente achar esses caminhos, mas isso é uma hipótese, né, sem perdas, e que o tamanho de S seja par. A gente só precisa dessas duas coisas. Então, tá bom. Então, agora vamos usar isso aqui na prova, né? Então lembrando, a gente estava tentando provar que linha 2 de G é no máximo 4 por todo G. Então, primeira coisa, então a gente divide em alguns casos. Primeira coisa de tudo, a gente supõe que o grafo tem um número ímpar de vértices, tá bom? Um número par de vértices, me desculpa. Número par de vértices, tá? Então, suponha que o grafo tem um número par. Bom, 2 não. Okay. Par. Nesse caso, porque veja, o conjunto há uma quantidade par de vértices de grau par, né? Porque, né, num grafo de vértices de grau par. Por quê, né? Porque, bom, todo grafo tem uma quantidade par de vértices de grau ímpar, né? Independente da paridade do número de vértices dele, né? Os vértices de grau ímpar tem sempre número par, né? Então, mas como aqui no caso o total de vértices é par, então significa que o conjunto dos vértices de grau par também tem tamanho par. Enfim. Então a gente vai pegar esse conjunto para ser o S ali de cima, tá bom? Então, vértice de grau par, então esse aqui vai ser o nosso conjunto S. A gente vai pegar um join, tá? Aquele join de cima. Então a gente pega S como sendo esse conjunto, e aí a gente vai fazer o seguinte, seja talvez T', S-join como acima. Tá, então aqui tá. Então vamos fazer um desenho para ficar um pouco mais concreto. Aqui é G. Aqui estão, eu separei assim, aqui para a esquerda estão os vértices de grau par, em G. E aqui estão os vértices de grau ímpar, em G, digamos. Tá bom? E aí tem esse subgrafo aí, T', que ele tem essa propriedade, né? Ele é ímpar exatamente nos vértices aqui, né? Então ele é uma coisa que tem uma cara talvez mais ou menos assim, tá bom? Alguém pode ter grau 3 aqui, e aí aqui, por exemplo, uma coisa assim.
sei lá. Esse o importante é que ele tem grau ímpar aqui, então aqui é 3, 1, 1, e aqui é... Ups, acho que não dá certo esse desenho que eu fiz. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Ups. Enfim, mas acho que tá bem claro, né? O importante é que ele tem grau par aqui, grau ímpar aqui na esquerda e grau par aqui na direita, né? Esse é o telinha. Tá? Então, em particular, só que esses vértices da esquerda são os que tinham grau par em G, né? Grau par em G. Então, se a gente remover esse telinha, a gente está removendo uma quantidade ímpar de arestas de cada vértice, né? Então vai sobrar uma quantidade ímpar na esquerda. E na direita a mesma coisa, né? Porque eles tinham um grau ímpar originalmente, a gente tirou uma quantidade par, né? Então, G menos T, linha, né? Tem todos os graus ímpar. Tem todos os graus. Tem todos os graus ímpares. Tá? Porque por essa propriedade aí. Isso daí, bom, um grafo com essa propriedade, a gente vai chamar, assim, para encurtar, de grafo ímpar, tá? Então, grafo ímpar é um grafo todo grau é ímpar, tá? Então esse grafo aqui é um grau ímpar. Então ele pode ser uma cor da nossa coloração, né? Porque a nossa coloração é exatamente isso, né? Nossa coloração é exatamente isso, né? Enfim, as cores tem que ser ímpar em todos os vértices, né? E o que sobrou foi uma floresta, né? Foi estelinha, né? O que sobrou foi uma floresta. Então a gente tem uma cor que é G menos telinha, que é ímpar, né? E sobrou uma floresta. Agora, uma floresta, quer dizer, ou em particular, uma árvore, é bastante simples de ver que a gente consegue colorir com duas cores, de modo a ficar um grafo ímpar, né? Isso é mais ou menos claro se você simplesmente enraizar a árvore e colocar ela assim, e for colorindo enfim, nível por nível, né? Por exemplo, esse primeiro nível tem uma quantidade ímpar diversa, então pode ser tudo uma cor só, né? Aqui embaixo também é ímpar, então pode ser tudo uma cor só. Aqui é par, então a gente tem tudo uma cor só, exceto o último que tem que ser cor 2. Esse aqui, por exemplo, tem par, então é 1, então tem que ser cor 2, etc. Quer dizer, é muito fácil ver aqui individualmente, a gente sempre consegue completar isso com duas cores, tá bom? Mas essa cor original, desse gráfico que a gente removeu, que é uma cor só, isso dá 3 cores, tá? Então essa prova toda diz que linha de G é no máximo 3 se G tem uma quantidade de par de vértices, tá bom? Então tá. Então agora para completar a prova é muito fácil, porque a gente só tem que ver o que acontece quando você tem uma quantidade ímpar de vértices, né? Então agora suponha que VG é ímpar. Então aqui está G. Aí o que a gente faz é o seguinte, né? A gente pega um certo vértice V. Quer dizer, a gente quer usar o que a gente tem em cima, né? Então a gente obviamente tem que tirar um vértice, né? A gente tira esse negócio, agora o que sobrou tem uma quantidade par, né? De vértices, então eu colori com 3 cores. Mas mais do que isso, a coloração que a gente fez ali em cima tinha a seguinte propriedade, né? A gente pegava uma certa árvore geradora, né? E aí a coloração, a gente conseguia colorir esse G menos V com 3 cores, de maneira que 2 das cores estavam dentro dessa árvore geradora e o resto... perdão, tá certo, 2 das 3 cores estão dentro da árvore geradora e o resto, enfim, e a terceira cor pega certas outras arestas. Então aqui, o que a gente faz é o seguinte, a gente só faz meio que 2 casos, né? Por exemplo, então o primeiro caso mais óbvio assim, né? Se o grau de V for ímpar, a gente faz essa coloração G menos V tem 3 cores, né? Que a gente sabe colorir isso com 3 cores. E a gente pinta todas as arestas, as arestas de V com uma nova cor. E aí se usa 4 cores, né?
Quer dizer, aqui você tinha 3 cores por indução, por indução não, pelo que a gente provou agora há pouco, né? E aí você coloca uma nova cor aqui em todas as arestas aqui, isso, obviamente, se o grau de V for ímpar, isso resolve. Mas pode ser que a gente dê azar e o grau de V seja par, né? Em particular, pode ser que todo vértice de G que tenha grau par, né? Então, isso realmente pode ser um problema, né? Então, a gente realmente tem que lidar com esse caso. Aí o que acontece é que você... o que você faz é que você liga você pega uma aresta que liga V a essa árvore, T, então considera essa árvore geradora estendida, aí você consegue pintar essa árvore com 2 cores, que você faz aquele processo de coloração que a gente fez ali em cima, com a árvore geradora, só que usando agora essa aresta mais, então você consegue meio que estender aquela cor de G-V com 3 cores, agora com mais essa aresta, e as outras arestas que se deem V agora são ímpares, então agora você pode pintar elas com uma nova cor. Agora elas são número ímpar aqui. E beleza, você pinta com 4 cores. Então, de qualquer jeito, a conclusão é que isso daqui você consegue pintar com no máximo 4 cores. Tá, então essa prova de Fiber, original, de 91. Tá bom, agora... Então essa prova parece bem, assim, parece que ela vai bem na estrutura do grafo, né? Quer dizer, parece que ela é ótima, mas a primeira pergunta, ela é ótima, quer dizer, esse 4 é o melhor possível ou não, né? Não é completamente óbvio da prova, né? Porque, por exemplo, a gente viu que se tem um número par de vértices, dá para fazer com 3, né? De repente tem um jeito esperto de colorir melhor os vértices com os grafos com o número ímpar de vértices para tentar com 3 também, mas a resposta, infelizmente, não tem. Né? Então, primeira coisa, a primeira observação é que esse 4 é... como fala Sharp? É exato, sei lá. É o melhor possível, né? É o melhor possível. É o melhor possível. Né? E aí, um exemplo curto, acho que creio que é o melhor exemplo, o Fábio me corrija se eu estiver errado, mas creio que é o melhor exemplo de grafo que realmente precisa de 4 cores é o seguinte grafo. Esse grafo aqui, que é uma roda com um negocinho aqui no meio, né? Veja que de fato ele tem uma quantidade ímpar de vértices. Né? É esse mesmo, tá ótimo. Então, menor que esse é difícil também, né, Fábio? Menor que... sim. Menor que esse, acho que é meio impossível, né? Porque o número cromático, né, não fica muito maior do que 3, enfim. Quase sempre. Mas enfim, vamos lá. Esse é o menor grafo, não vou mostrar aqui. É simples de ver, né? Que não dá para pintar 3 cores, tem que fazer um certo caso. Exatamente, menor que esse, um subgráfico fica 4, e aí o número cromático seria 3, né? Então o número cromático módulo 2 também seria 3, tem razão. Então tá. Mas aí o Fábio tem... O Fábio, talvez mais gente, muitas vezes, tem toda uma família de contra-exemplos que, por exemplo, inclui os seguintes grafos. Quer dizer, um jeito de ver esse grafo aqui é puxar esse vértice aqui para fora, né? Ele vira uma coisa mais ou menos assim. Ups. Não, cara. Ele vira uma coisa mais ou menos da seguinte linha. Ele vira esse negócio aqui, né? A gente redesenha esse grafo. E aí, por exemplo, se em vez de só 2 grafos, só 2 pares de vértices aqui, a gente tiver uma quantidade maior, esse negócio continua dando 4, tá? Então, se você tiver uma coisa que é assim... Aqui tem toda uma faixa assim, emparelhada. Acho que o Fábio tinha até um nome assim, sugestivo para esse desenho, mas eu não lembro. Enfim, então o ponto é que tem toda uma família. Se tiver 4 vértices, dá para fazer com 3. Menor que esse, menor isso. Acho que sim. Tá, aí que acontece? Então tem toda uma família infinita com 4, tá? Então não é que assim, foi um acidente assim, só de números pequenos. Tá? Tem uma família infinita. Na verdade, é uma família bem maior do que essa que o Fábio sabe construir. E na realidade, bom, a gente começou a trabalhar nesse problema, né, eu com o Fábio, porque ele queria, na verdade, ou ele tinha perguntado, né, no caso do meu POC do ano passado, ele tinha vindo com essa questão de decidir ou caracterizar todas as famílias, ou todos os grafos que dão 4, que essa coisa dá 4, tá? E aí, enfim, que esse número dá 4, que realmente precisa de 4 grafos ímpares para cobrir. Essa era uma pergunta que eu saiba do Fábio, né? Não sei se tem mais gente envolvida, mas
Mas, enfim, parece que é uma pergunta difícil, assim, eu acho que não é tão fácil caracterizar todos os casos em que dá 4, tá? O que a gente, quando ele veio com essa pergunta, a gente provou mais ou menos rápido, eu, ele e o Yoshi, que uma coisa razoavelmente interessante que é o seguinte, né? Vou colocar a um por outro lado, né? Quer dizer, então isso aqui é uma família infinita, né? E tem famílias infinitas bem maiores, que ele sabe conseguir, mas enfim. Mas por outro lado, o que a gente provou é que para quase todo grafo, com com número par de vértices, esse número aqui dá 2, tá? E para quase todo grafo com número ímpar de vértices, aí dá 3. 2, 3. Nossa. Acho que esse é o pior jeito de organizar o conteúdo do teorema, mas tudo bem. Acho que tá mais ou menos claro. Tá, então, tudo bem. A gente não conseguiu caracterizar, eu acho que a gente devia caracterizar, mas a gente fez aquilo, né, que acho que seria natural falar, bom, eles são raros em relação a todos os grafos, né? Obviamente, quase nenhum grafo dá 1, né, também, isso é uma observação óbvia, mas o que é curioso é que esse número fica determinado para quase todo grafo só de acordo com a paridade de n, né? Acho que isso é um fenômeno razoavelmente curioso. Bom, interessante. Mas tá bom, então tudo isso é sobre essa prova exata do Pieber. Então, por exemplo, uma outra linha, generalizando a prova exata do Pieber, tem resultados para multigrafos, né? Então, uma observação. Se a gente definir a mesma coisa para multigrafos, né, a gente pode definir a mesma coisa para multigrafos, né? Essa coloração de modo que o grau é ímpar, dá na mesma coisa, né? Se tem áreas paralelas. Se tem loop, aí a gente pode supor que não tem, né? Porque ele conta 2 no grau, né? Então não muda a paridade do grau, né? Em particular, então você pode jogar fora. Mas se você tem arestas múltiplas, isso é uma pergunta válida, né? E, por exemplo, tem esse multigrafo aqui meio inconveniente. Esse triângulo aqui. Que aparentemente todas as cores têm que ser distintas aí. Né? Então, aparentemente você precisa de 6 cores nesse multigrafo, tá? Então, em multigrafos, o número aumenta mais um pouquinho. Mas aí tem um teorema que mostra que 5 e 6 cores só tem um número finito de grafos, assim, que dá para fazer o de grafos conexos, né, que precisa de 5 e 6 cores, então dá para provar que isso aqui no máximo, que é no máximo 4 para todo multigrafo G, exceto um número finito, tá? Exceto finito, uma quantidade finita. Uma quantidade, sim, estou escrevendo finita, mas acho que tipo 1 ou 2 são multigrafos. Tipo, esse daqui, ou você pode tirar uma aresta dele, aí vai precisar de 5 ainda. Enfim, coisas dessa linha, assim, dá para caracterizar assim, muito simplesmente. Né? Então, isso mostra que assim, considerar multigrafos não muda muito a cena. Né? Só tem esses contra-exemplos assim, muito específicos, mas essencialmente não muda. Mas tá bom. Então, tudo isso era sobre essa primeira prova. Agora a gente vai falar um pouco. Acho que o gráfico de 5 cores é único. Sim, acho que sim. Eu falei assim. Sim, supondo que é conexo e tal, né, só para assim, evitar bobagem, né, porque se juntar isso com qualquer outro gráfico, com outros componentes conexos, né, aí obviamente continua, mas sim, acho que o 6 também, né, Fábio, acho que esse era o único, ou tem mais coisa que precisa de 6, não tenho certeza, certamente não importa muito pra gente nesse momento. Então tá, agora vamos para uma segunda prova. Então agora a gente vai para uma segunda prova, que é a seguinte, então vamos lá. Então, a primeira prova provou que isso é no máximo 4, né? Que esse número é no máximo 4. Agora a gente tá com um pouco de preguiça de exigir esse 4, assim, de exigir que a constante seja tão pequena, a gente quer só provar qualquer constante. Eu acredito que essa prova que a gente vai fazer dá 5, tá? E essa prova é completamente diferente, sei lá, é diferente da prova 1, e é interessante porque ela não exige, não precisa que o grafo seja, assim, não precisa dos 2, né? Quer dizer, essa prova 1 precisou que era paridade de módulo 2, né? Porque, bom, o nome da palestra é módulo K, né? Então, alguma hora vai aparecer um K, né? Se der tempo. Mas, até agora a gente só falou de módulo 2, né? E o problema dessa prova 1, se a gente for ver, é que na hora de definir esse grafo milagroso aqui, né, o S-join, ele realmente dependeu de paridade. Você tenta fazer um negócio desse colorido aqui, vermelho, tal, com K maior, não dá muito certo. Até onde a gente saiba, né? Que, assim, não é tão fácil filtrar sei lá, por exemplo, filtrar os vértices múltiplos de K, assim, por uma floresta cuidadosamente escolhida. Aparentemente,
sei lá. Acho que deve dar pra provar que assim, não dá pra fazer isso assim, de algum jeito razoável. Mas enfim, mas certamente a gente não sabe fazer, talvez dê. Mas enfim. Então essa prova aqui a gente meio que não generaliza muito fácil. Então por isso que a gente vai fazer uma segunda prova, que a gente perde um pouco na constante, mas pelo menos a gente ganha na generalidade, né? E é isso que a gente vai mostrar pra agora. Tá? Então a gente vai provar 5. O que acontece é que... Bom, tá. Então agora a gente quer alguma coisa que seja para assim, que seja um pouco mais geral, que não dependa de paridade. Então a gente pode tentar fazer assim o que seria razoavelmente natural, né? Quer dizer, considerar, quer dizer, a gente quer particionar, colorir o grafo, né? Colorir as arestas do grafo, né? Um certo número de cores, todos eles são ímpares, né? E, então a gente pode começar tomando a maior classe de cor possível, né? Assim, isso é mais ou menos natural, né? Então tá. Então a gente faz isso. Tá? Então seja H um subgrafo de G maximal, tá? Ímpar, tá? Então, maximal ímpar, ou seja, o grau de V em H. E aqui a gente está supondo, né, de novo, aquela mesma discussão do Joy, né? A gente está supondo que isso aqui é gerador, tá? Então você pega todos os vértices, alguns vai ser com grau 0, né? Mas enfim, mas ele é maximal no sentido de que bom, isso acontece, então, o grau é ímpar ou 0. Ímpar ou 0. Para todo V, em V de H, que é igual a V de G, né? A gente está supondo que ele é gerador, né? Então, basicamente é isso. A gente vai pegar a primeira cor como sendo a maior possível, tá? Então, a gente vai pegar o conjunto maximal maior possível do grafo. Em geral, isso não dá certo, né? Assim, em coloração, né? Você pegar a maior cor e esperar que vai dar o número certo de coloração. De fato, não costuma dar, e acho que nesse caso também não dá. Por isso que a gente vai perder esse 4 de 1 para 5, né? Quer dizer, costuma ter grafos, né? Que não dá para colorir de jeito ótimo, né? Pegando uma classe maximal. Mas não tem problema. Pelo menos a gente prova uma constante aqui, né? Mais para frente a gente vai precisar disso. Então tá. Então seja H maximal com essa propriedade, né? Que o grau é ímpar ou 0 para todo vértice. Aí a gente vai simplesmente olhar para o que sobrou, né, do grafo, né? Então a gente vai olhar para o grafo G menos H, né? E aí o ponto é o seguinte, né? Bom, tem várias observações assim, mais ou menos simples, que ajudam a gente, que é o seguinte. Primeiro, esse grafo se divide meio que em duas partes, que são as seguintes. Essa parte aqui de cima é a parte que o grau em V de H é positivo, tá? Então é a parte assim que realmente tem arestas de H. Tá? Porque H é maximal, como eu falei, gerador, pode ser que ele não tenha arestas, que ele não tem arestas em todo. Enfim, pode ser que o grau dele seja 0 em alguns vértices, né? Não tem problema, a gente vai separar, porque a gente vai analisar separadamente, tá? Mas o ponto é que ele é maximal, né? Isso que a gente vai usar. Então vamos separar nessas duas partes. Então em cima é onde efetivamente tem arestas, tá? Em H. E embaixo é onde não teve arestas. Isso aqui era para ser um H. Tá ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Então acho que a gente tem meio que 3 observações simples sobre G menos H, tá? Então esse gráfico que a gente está olhando agora é G menos H, quer dizer, G se tirou as arestas aqui se tem H. Peraí, tem coisa no chat, deixa eu ver o que estão falando. Tá. Então, tá, beleza. Então vamos lá. Então a primeira observação simples é que esse gráfico, essa parte aqui de baixo, então G menos H, tá? Depois que a gente tirou as arestas de H, essa parte aqui de baixo é um conjunto independente. Tá? Por quê, né? Porque se a gente tivesse alguma aresta aqui em G menos H, ela poderia ser adicionada a H. Isso daria um super grafo de H, que ainda tem essa propriedade aqui, né? Porque esses dois vértices aqui tinham grau 0 em H, né? Então, se a gente adicionasse aresta, eles passariam a ter grau 1, né? Então, continua sendo um grafo válido, né? Então, isso contradiria a maximalidade de H, se tivesse uma aresta aqui em G menos H. Então, enfim, isso é uma contradição. Então esse pedaço aqui de baixo não tem arestas, né? No grafo G menos H, né? De novo, sempre falando do grafo G menos H. Por um motivo completamente análogo, aqui em cima a gente não pode ter ciclos. Porque se a gente tivesse um ciclo aqui, a gente
a gente poderia ter adicionado esse grafo, esse ciclo AH, e ele não mudaria a paridade de nenhum desses vértices, né? Mas a paridade era ímpar em H, então continuaria sendo ímpar, seria um grafo maior, né? Então, de novo, conseguiria a maximalidade de H. Então, não tem ciclos nesse grafo. Ah, tá ótimo. O grafo sem ciclo é ótimo, né? Floresta, né? Então, aqui em cima a gente tem uma floresta. Tá ótimo. Então, a gente está controlando bem o que está acontecendo dentro dos dois conjuntos. E entre os dois conjuntos, né? Suponha que tem um vértice aqui que tem algumas arestas aqui para baixo, né? Se a gente tivesse duas arestas aqui para baixo, de novo, se algum vértice fixo aqui, tivesse dois vizinhos embaixo, de novo a gente poderia adicionar esses dois vizinhos. Mesmo que ele tivesse mais, né? A gente adicionaria só duas arestas. E aí, de novo, isso daria um grafo, H adicionado dessas duas arestas, daria um grafo que ainda tem essa propriedade circulada em roxo e que é maior do que H. Então, de novo, conseguiria a maximalidade de H. Ou seja, esse grafo aqui, essas arestas entre essas duas partes são... então, quer dizer, vou falar de um jeito mais explícito, todo vértice aqui desse conjunto de cima, vamos chamar de A, para dar um nome concreto. Todos esses vértices de cima tem no máximo um vizinho embaixo. O contrário, na verdade, né? Pode ser que isso aqui aconteça, mas todo vértice de cima tem no máximo um vizinho embaixo. Né? Então aqui tem um grafo assim, extremamente esparso. Né? Tá bom. Então um grafo G menos H assim está explícito agora na nossa cara e a gente vai colorir ele com, espero que 4 cores. E aí H vai ser a quinta cor e aí isso vai provar 5, tá? Por quê, né? Então é mais ou menos simples de ver. Então, de novo, né? Então talvez eu faça a seguinte coisa. Acho que eu já vou chamar esse negócio de prova 2 e 3, porque agora a gente tem meio que duas opções do que fazer, e elas vão dar duas contas diferentes, tá? Então, 5 e aqui vai dar uma certa outra constante, C. Dependendo do que a gente fizer, tá? Então, um jeito, uma possibilidade é a seguinte, a gente pode tentar pintar separadamente as arestas aqui de dentro da floresta e as arestas aqui de dentro daqui do meio. Por quê? Né? Porque floresta a gente já viu ali em cima, né? Que dá para fazer com duas cores, né? Então, floresta a gente pinta com duas cores, de modo ímpar. A gente tinha a cor de H, que é mais uma, e aí tem que pintar esse grafo bipartido. Só que esse grafo bipartido tem essa propriedade, né, de que todo vértice... Então, estou desenhando só estou dando um zoom aqui nessas arestas entre as duas partes, esse aqui é um conjunto independente que A. Tem essa propriedade de que todo mundo tem grau no máximo 1 na esquerda, né? Assim, em I. Certo? Então o gráfico tem essa cara assim. Ou seja, esse gráfico partido, na verdade, é uma união de estrelas, né? Isso aqui é uma união de estrelas. Né? Estrelas concentram nesses vértices aqui. E aí, obviamente, dá pra fazer com duas cores de novo, né? Porque em particular é uma união de florestas, né? Mas, enfim, é mais simples ainda aqui, né? Que aqui você consegue fazer com duas cores também. E 2 mais 1 mais 2 dá 5. É quase 4, mas enfim, é um pouco maior, né? Mas enfim, isso prova 5. Certo? Tá bom, agora eu vou fazer um jeito que é pior. Só vou concluir o teorema de um jeito um pouco pior, que vai parecer inútil, mas vai ser útil para generalização. Que em vez de a gente olhar a floresta, em vez de a gente olhar separadamente a floresta aqui em cima e essa também floresta aqui de baixo, né? A gente vai tentar colorir a união das duas simultaneamente, tá? De algum jeito, né? Tá, e aí o que é importante aqui... O que é importante aqui é o seguinte, né? Qual a propriedade que esse negócio tem, né? Quer dizer, tem uma floresta aqui, e aqui você tem um vértice que todo... E aqui esse grafo do meio é tal que o grau de todo mundo aqui é limitado para baixo, né? Quer dizer, é um nosso 1 para baixo, né? Esse grafo todo, a nossa afirmação é que esse grafo G menos H... Não sei se responder com a vermelha, mas também deixa. Esse grafo G menos H, ele é 3 degenerado, né? Essa é a nossa afirmação. Por quê, né? Então, só para relembrar aqui, que é um grafo 3 degenerado, né? Um grafo, para quem talvez não saiba, um grafo 3 degenerado é um grafo que, assim, aqui está o grafo. E não importa que subgrafo você pegue dele, vai aparecer um vértice que dentro desse subgrafo ele tem grau no máximo 3, né? Por isso que é 3 degenerado. Se fosse cada degenerado seria
graficar, né? Então, por exemplo, grafos não degenerados são as árvores, né? Porque toda árvore você pega um subconjunto, uma floresta, então tem alguém de grau 1, e reciprocamente, né, se o grafo não é uma árvore ou não é uma floresta, ele tem um ciclo, né? E o ciclo é um subgrafo que não tem ninguém com grau 1. Né? Então, um degenerado são exatamente as florestas, né? Dois degenerados, bom, já é uma caracterização um pouco mais complicada, e bom, no geral, enfim, é uma coisa assim, essa é uma caracterização, né? Essa é a definição. Mas, enfim, e nesse caso é três degenerado. Por quê, né? Por que é três degenerado? Né? Porque você pega qualquer subconjunto aqui de cima, né? Aqui está o grafo. Você pega qualquer subconjunto, se ele não contiver vértices de cima, ele é um conjunto dependente, né? Então o grau é zero, né? Ele é só um conjunto dependente. E se ele contiver graus de cima, bom, ele contém alguém que tem grau 1 aqui na floresta, na subfloresta aqui de cima. Oh, perdão, eu falei três, ele tá, na realidade ele é dois degenerados, né? Porque ele contém alguém que tem grau no máximo 1 aqui em cima, e ele, por sua vez, tem grau no máximo 1 embaixo, então é 2, né? Então acho que é 2 degenerado na realidade. Tá ótimo, melhor ainda. Então esse grafo é 2 degenerado. Tá? Então todo subconjunto de vértices dele tem algum vértice de grau no máximo 2 nesse subconjunto. E o que é interessante desse tipo de grafo é que é mais ou menos simples de ver que dá para ordenar os vértices do grafo com a seguinte propriedade. Vou ter uma certa ordenação dos vértices, aqui estão todos os vértices. Né? Se um grafo é 2 degenerado, né? Qualquer grafo degenerado tem a seguinte propriedade. Você consegue ordenar eles, né? Sei lá, V1 até Vn, de modo que acontece o seguinte, né? Que para todo vértice que você olhar, bom, ele tem alguns certos vizinhos para a direita, né? A gente não sabe quantos, mas para a esquerda, digamos, ele tem no máximo dois vizinhos, né? Isso é um outro jeito, inclusive, de definir grafos degenerados de jeito equivalente. Tá? Então ele tem essa ordenação, assim, muito boa, né? Porque, enfim, o grau para trás é sempre controlado, né? Então, se a gente quer fazer alguma coisa indutivamente, assim, daqui da esquerda para a direita, enfim, ajuda, né? Saber isso. Tá bom, então vamos lá. Então a gente vai usar o fato que esse grafo todo, essa floresta de cima, mais as arestas do meio são três degenerados, e a gente vai colorir isso, assim, usando, assim, talvez uma coisa assim, mais geral, de que colore qualquer grafo três degenerado, tá? Sem dar conta para aquela estrutura exata, tá? Então, o que a gente afirma é que todo grafo 3 degenerado, se G é 3 degenerado, então, esse número aqui, o índice cromático, não dá para colorir com no máximo. Bom, tem que fazer uma certa conta. Eu estava achando que era 3 degenerado quando estava escrevendo o rascunho, então deu um número maior. Mas já dá um certo número aqui. Mais ou menos baixo. A gente já vai ver que número que é. Porque, qual que é a ideia, né? Para colorir grafos degenerados, né? Acho que vou ter que colar aqui no arquivo. A gente consegue com 8 mais 2. Aparentemente com 10 cores. Dá para colorir todo grafo 3 degenerado. Vamos lá. Tá. Vamos lá. Como que a gente faz isso, né? A gente faz isso da seguinte maneira. A gente vai colorir. Oh, perdão, eu coloquei 3, de novo, é 2. Né? 2 significa que todo vértice tem no máximo 2 vizinhos à esquerda, né? Todo vértice tem essa propriedade. Né? Então, o jeito que a gente faz isso é o seguinte. A gente vai colorir, como eu tinha sugerido antes, né? Da esquerda para a direita, assim, então a gente vai pegar um certo vértice e vai colorir todos os arestas que apontam para a esquerda, para a direita dele, seguindo alguma certa regra, e depois, enfim, e a gente vai fazer isso inutilmente, começando com o primeiro da esquerda, etc, etc. Então, em particular, quando a gente chegar num certo vértice U aqui, esses vértices aqui essas arestas já vão estar coloridas, e vai faltar exatamente as arestas da direita dele para colorir, tá? E aí a ideia é que
E a gente vai fazer isso de maneira que essas duas arestas aqui, que sempre que quando a gente está colorindo, a gente vai estar dando certas cores, né? Vai chegar alguma certa hora que talvez a gente vai colorir essa segunda aresta aqui, da esquerda, de certo vértice U. A gente vai colorir de um jeito que garanta que, que essas duas arestas aqui têm cores diferentes, né? Para todo U. Essa é a única restrição. A gente faz questão que essas duas arestas tenham cores diferentes na nossa coloração o tempo inteiro. Tá? Para todo vértice. Né? Assim, tá, e aí é uma certa conta por que dá certo fazer isso, né? E vamos entender por quê, né? Quer dizer, suponha que a gente está aqui no vértice U, a gente está no meio da coloração. O vértice U agora é esse vértice aqui. Então, se a gente já coloriu todas as arestas da direita de todos os vértices anteriores a U, certamente a gente já coloriu essas duas arestas, né? E suponha que a gente conseguiu garantir que essas duas arestas estão pintadas com duas cores diferentes. E a gente tem, digamos, 10 cores disponíveis para a gente. E agora a gente precisa só colorir as arestas da direita de U, ainda de um jeito ímpar, né? E mantendo essa propriedade, de modo que, se porventura a gente for pintar a segunda aresta de um vértice aqui, quer dizer, aqui já está pintada com uma certa cor, a gente faz questão que essa aresta tem uma cor diferente. Que essa aresta aqui tem uma cor diferente de vermelho, diferente. Cori, diferente da cori. Essa é a única restrição adicional. E aí dá para fazer isso, é só uma conta mais ou menos simples, assim, é uma questão meio que de contagem dupla, mas que na verdade, acho que é o principal do argumento geral, né? Eu estou fazendo tudo isso no caso K igual a 2 só para fixar ideias, mas eu vou mencionar daqui a 2 minutos rapidamente que tudo generaliza para cá. Né? Porque de fato, vejam, acho que isso talvez seja uma coisa que eu dizer antes, todas as contas que a gente está fazendo nessa prova 2 não dependem exatamente do número 2, né? Talvez seja, compense que já falei isso antes, por questão de tempo. Quer dizer, a gente definiu esse grafo maximal. Em vez de a gente definir ímpar, a gente poderia trocar esse ímpar por congruente a 1 módulo K. Tá? Então, ímpar é congruente a 1 módulo 2, né? Mas a gente poderia trocar isso por 1 módulo K. E aqui, em vez de ser floresta, seria um grafo que não tem um subgrafo que todo mundo é múltiplo de K. Certo? E aqui valeria a mesma restrição, quer dizer, aqui valeu que o grau aqui para baixo de todo mundo é no máximo 1. No caso, se a gente estivesse proibindo K, seria K menos 1, mas é exatamente o mesmo ponto, quer dizer, nada depende exatamente do número 2 em si, tudo generaliza para cá, nessa prova. Né? E, enfim, e essa parte aqui também, mas eu vou mostrar no caso 2 para fixar ideias, porque a conta é mais simples, tá? Mas ela segue para cá também. Tá, então aqui a gente tinha 10 cores, então a gente está em U, a gente está colorindo vértice U, assim, supondo que todos os vértices já foram coloridos e que tem essa propriedade, que essas duas cores são diferentes e a gente quer manter essa propriedade para frente. Quer dizer, se sempre que a gente for colorir uma aresta aqui e ela for a segunda, e a outra aresta de V apontando para trás já estiver colorida, a gente faz questão que essa cor aqui seja diferente. Então tá, então a gente vai fazer o seguinte, então U tem essas duas arestas aqui em cima que já estão coloridas, e a gente tem que colorir o resto, que a gente não sabe quantas são. Mas o ponto é que a gente vai jogar fora essas duas cores na hora de colorir essa aresta de baixo. Então a gente não vai usar essas duas cores, então a gente tem 8 cores sobrando. A gente tem 8 cores sobrando. E aí... Enfim, e aí o que acontece? Em cada aresta aqui, por exemplo, quando a gente vai colorir essa aresta, a gente tem dessas 8 cores, potencialmente uma cor, que é essa cor aqui, talvez, a coria no caso, talvez ela seja proibida. Então talvez, potencialmente, uma das cores é proibida para cada uma dessas arestas aqui. Tá? Aí o que a gente vai fazer é o seguinte, que talvez é a parte mais detalhada, que eu só vou dar uma ideia, que é o seguinte, o que a gente faz é que a gente particiona esse conjunto de 8 cores em duas partes, de 4 e 4 cores, sei lá, chamamos conjunto A de cores, e B, e a gente faz a seguinte coisa, por exemplo, quer dizer,
Tá bom, então, tudo bem. Esse é, na verdade, na realidade, é o último argumento. Ele generaliza para cá, eu estou mostrando só para 2. Então, agora só essa contagem dupla aqui, que é a seguinte coisa. A gente tem... a gente tem esses 4 cores, e a gente vai tentar colorir o máximo que der com essas 4 cores de A. Ou essas arestas pretas, tá? Então, a gente particionou essas 8 cores. A gente tinha 10 cores originalmente, é o que a gente quer provar. A gente jogou fora as 2 que estão aqui em U, sobraram 8. A gente dividiu elas arbitrariamente em 2 cores, em dois conjuntos de cores. E aí a gente quer provar... Bom, a gente quer provar que só com essas 4 cores a gente consegue pintar essas arestas quase todas. Vai sobrar um conjunto bem pequeno de arestas. Por quê, né? Porque se a gente tem 4 cores, digamos, para pintar, e aqui a gente viu que aqui, nesse vértice aqui, V, a gente potencialmente tem uma cor proibida, que é essa cor I. Então a gente tem 3 cores que a gente pode. Dessas 4 cores, com certeza 3 delas são permitidas para esse vértice. Permitidas por essa condição aqui, né? E essa daqui também, e isso para todas as arestas. Para todas as arestas. A gente tem, para cada uma delas aqui tem pelo menos 3 cores permitidas. Isso implica que sempre que a gente tiver pelo menos 4 arestas, por exemplo, se a gente tem 4 arestas não coloridas em U, e tem 3 arestas aqui, e em cada uma delas tem pelo menos 3 cores permitidas, na realidade isso vale para 3. Se a gente tiver enquanto a gente tiver 3 arestas não coloridas, o que acontece? A gente tem alguma... E aqui tem pelo menos 3 cores permitidas dentre essas 4, e aqui tem pelo menos 3 cores permitidas dentre essas 4, e aqui tem pelo menos 3 permitidas dentre essas 4. Então, uma contagem dupla mostra que, enquanto a gente tiver pelo menos 3 cores, a gente tem pelo menos uma cor que aparece em 2 arestas, que é permitida em 2 arestas. Isso significa que a gente consegue adicionar, que a gente pode adicionar essa cor, a gente pode colorir ou uma ou 2 arestas, né? Tem 2 delas que podem se competir com a cor I. A gente pode pintar ou uma para ser ímpar, ou 2 se a gente já tiver um número ímpar dessas cores coloridas. Assim, o ponto é que a gente consegue controlar a paridade do número de cores que aparece. A gente tem 2 arestas que podem ser coloridas dessa cor. Então, a gente pode escolher pintar de uma ou de 2 cores. A gente pode continuar fazendo isso sempre que a gente tiver pelo menos 3 arestas aqui. E sempre usando só cores de A. Aí, esse é o ponto. E o que sobra... Então, no final das contas, essa é essa contagem dupla. Que a gente consegue ir controlando a paridade de cada cor que aparece. Por exemplo, se é a primeira vez que a gente vai pintar com uma cor, a gente pega uma só, porque a gente quer que seja ímpar. Mas se a gente está num certo ponto da coloração que essa cor já apareceu, a gente vai querer adicionar 2 arestas para manter a paridade, que é ímpar. Enfim, o ponto é que a gente consegue fazendo isso até essa contagem dupla dar certo, sempre que você tiver pelo menos 3 arestas não coloridas em U. E no final das contas, então você vai sobrar U vai estar quase todo colorido do jeito certo, do jeito ímpar. Aqui está certo, né, porque tem uma de cada, então é ímpar. Aqui vai estar colorido ímpar por causa do espaço de indução. E aqui sobra uma aresta com uma subestrela com no máximo 2 arestas. Isso daqui você consegue colorir com as cores de B, assim, indutivamente, gulosamente. Assim, porque aqui tem no máximo uma restrição, e aqui tem no máximo outra restrição, então você consegue. Na verdade, acho que mesmo com 3 cores aqui daria. Porque com 3 cores aqui tem uma proibição, então aqui você tem uma proibição, então dá para pintar, e aqui você tem 2 proibições, que é essa e essa, enfim. Mas o ponto é que você consegue colorir gulosamente com o número de cores de B, que não mistura com a de A, e portanto, se juntam as colorações, ela ainda é uma coloração ímpar. Esse é o ponto. Separar nesses 2 conjuntos de cores. Então agora só para resumir o que a gente fez em particular, quer dizer, esse argumento, a gente inventou esse argumento para provar essa mesma coisa no caso de K, tá? Eu mostrei aqui para fixar ideias no caso K igual a 2, mas a gente fez a mesma coisa para, em vez de coloração ímpar, a gente considera coloração módulo K. Então, em vez da exigência do grau de cada cor ser ímpar no ponto, ela tem que ser um módulo K. E aí essa coisa toda generaliza, se você for ver, você pega um H maximal igual, etc. A única coisa que não é tão clara que generaliza é esse fato de ser degenerado. Mas isso é uma coisa que a gente conseguiu provar usando uns lemas lá de conexidade e tal, que eu não vou mencionar aqui exatamente, mas dá para provar isso, que se um grafo, quer dizer, em particular o que a gente usava antes, é que se um grafo não tinha subgrafos divisíveis por 2 aqui dentro, que todo mundo é divisível por 2, então esse grafo todo era 2 degenerado.
o que a gente fez é generalizar isso, no sentido de que se aqui não tem um gráfico que todo grau é divisível por K, e todo vértice aqui tem grau no máximo K-1 para K, e aqui é um conjunto dependente, né? Isso era o que estava contando ali em cima. Então, isso aqui é uma certa função de K degenerada, e essa função de K é uma função linear. Exatamente isso que a gente que foi quer dizer, esse é outro ingrediente. A primeira coisa que a gente fez foi esse argumento de colorir grafos degenerados desse jeito um pouco mais cuidadoso, que usam uma quantidade linear, assim, para um grafo D degenerado e K coloração, usa uma quantidade linear em K e D, e aqui a gente conseguiu, a gente tem um lema que prova que nessas condições aqui, que se o grafo não tem um subgrafo divisível por K, etc., ele no máximo é f de K degenerado, onde isso aqui é um número linear. Então, conclusão, a gente prova que esse número aqui também é finito e, na verdade, é limitado por uma certa constante vezes K. Tá? E que é o melhor possível menos a constante, porque esse número é certamente pelo menos K para certos grafos. Tá? Então, enfim, a gente respondeu essa pergunta. Assim, não só que ele é finito, que é finito já se sabia, mas se sabia que uma cota muito ruim de K quadrado log K, a gente respondeu para K para constante vezes K. Tá bom? Bom, acho que é só isso. Eu só ia mencionar que a pergunta acho que é realmente a última coisa, a pergunta de quanto isso daqui de quão bom isso pode ser, a melhor construção que a gente tem é um grafo que linha de K de G é igual a K mais 2, tá? Então, essa cota K é óbvia, porque, por exemplo, uma estrela de K vértices, de K arestas, precisa de K cores, porque como tem que ser um módulo K, todo mundo tem que ser 1. Mas, enfim, pensando um pouquinho melhor, dá para fazer K mais 2. E a nossa prova para você K com C um pouquinho grande, assim, talvez uns perto de 100, né, Fábio? E bom, o Fábio conjectura, e talvez eu conjecture mais ou menos também, de que isso aqui seja verdade, quer dizer, que todo grafo tenha no máximo K mais 2. Tá? Mas é isso. Então, era isso aí. Então, essa é a coloração módulo K. E aí, óbvio, para o futuro, a gente pode trocar módulo K por qualquer outra coisa, né? Quer dizer, podia ser outra progressão aritmética, outros conjuntos. Mas isso vai ficar para o próximo. Então, Lucas, muito obrigado. Então, pessoal, vamos agradecer a palestra do Lucas. Então, se alguém tiver alguma pergunta para o Lucas, por favor, se manifeste no chat ou no áudio. Enquanto isso, eu queria só saber um pouco mais, Lucas, sobre esses problemas em aberto. Quais são, do que está em aberto, qual é o mais interessante que você acha? Que parece razoável factível de se resolver? Tá. Então, seria legal decidir, né? Assim, como eu falei, a gente provou uma constante aqui perto de 100, né, nesse linear. E isso provavelmente, assim, sem pensar um pouquinho melhor, dá para diminuir um pouco, mas não está claro nesse momento se ela pode ser, quer dizer, definitivamente não está claro se ela pode ser levada a 1 e não é claro nem se ela é o melhor, né? Quer dizer, se tem grafos que dá para colorir com que precisa mais de sei lá, 2K cores para 2K cores para colorir um módulo K, né? Acho que essa digamos que é a pergunta mais central, assim, exatamente desse problema, módulo K, tá? K mais 2 seria excelente, né? Isso aqui seria o melhor possível, se isso é verdade. A gente fez uma ampla busca computacional com K igual a até 7 e grafos de 9 vértices, e parece que até lá deu K mais 2, mas então é isso. Então certamente é isso. Então, não sei, mas eu realmente não sei dizer, assim, eu não pode ser que seja, assim, K mais 2, mas por exemplo, para aquela coloração que tu falou, que tu tinha mencionado antes de ser quadrado perfeito, era isso, né? Sim, exatamente. Aí começa. Então, isso tudo é uma questão, assim, que a gente está falando só de módulo K. Uma outra linha, assim, que eu falaria se desse tempo, era a seguinte. Se a gente troca esse conjunto, né? Porque isso que a gente está fazendo significa colorir com os inteiros 1, K mais 1, 2K mais 1, 3K mais 1, etc. Né? Assim, a gente está colorindo de modo que o grau está sempre nessa sequência de inteiros, né? Isso é um jeito de ver a coloração módulo K, né? A gente pode trocar essa sequência por qualquer sequência, né? De inteiros. Por exemplo, infinito é infinito, né?
Mas, enfim, por exemplo, se a gente pega, obviamente, a sequência que contém todos inteiros, é obviamente uma cor basta, né? Você pinta com uma cor, toda cor tá nesse, o grau de toda cor tá nessa sequência. Né? Então, o ponto é assim, será que a gente consegue sequências mais esparsas, por exemplo, do que uma progressão aritmética, que ainda dá para sempre colorir com número finito? Por isso que a gente fala de quadrados. Então, quadrados provavelmente seja muitos. Assim, talvez não seja esparso o suficiente, tá? O que eu sei provar é que essa sequência cresce mais do que exponencialmente, num certo sentido aí, super exponencialmente, né? Aí dá pra provar que não dá, que não dá para colorir com número finito de cores em todo o gráfico. Tem gráficos que precisam de uma quantidade arbitrariamente grande de cores. Não, peraí, desculpa, como não, enfim, a gente provou que assim, todo grafo, não importa o tamanho dele, digamos, não importa o grau dele, não importa nada, dá para colorir com no máximo CK cores, de modo que o grau de toda cor cai nessa sequência. Beleza. Ou é zero, né? Mas, Esse CK e esse CK... Não, eu sei, mas o interesse agora é só mostrar que existe uma constante para outras sequências, não importa qual seja ela? Sim, exatamente. Acho que assim, para uma sequência geral, acho que seria legal descobrir se é um número finito ou não. Acho que seria bom para começar. Pelo que eu entendi, a pergunta mais geral é saber caracterizar quais sequências permitem um limite constante, né? Exatamente. Qual é a propriedade que a sequência pode ter? Por exemplo, essa daí, do tipo 1K mais 1, 2K mais 1 permite para todo K, mas quais outras permitem, quais que não permitem? Entender isso. Exatamente. E é mais ou menos claro que, assim, depende, assim, se a sequência é muito esparsa ou não, né? Quer dizer, se a sequência cresce muito rápido ou não, né? Se ela cresce, por isso que eu falei quadrados, que é uma sequência que cresce bem mais rápido que a progressão aritmética, mas, sei lá, mas de repente dá, assim, para colorir, por exemplo, com quadrados, né? Alguma coisa nessa linha. Ô, Lucas, posso perguntar? Sim. Provavelmente não vai responder, é você que está perguntando, mas pô. Você pode responder também. Não, essa ideia de olhar para todas as sequências é uma coisa que ainda curiosamente, não tinha me ocorrido. Acho que é a forma mais geral de ver essa sequência, né? E então, se a gente pensar assim em sequências contendo o 1, então sempre existe uma coloração, né? Porque, claro, se você tem conteúdo, uma sequência qualquer coisa, nem sempre tem. Mas se ela contém um 1, então ela é sempre limitada pelo grau máximo mais 1 por causa do teorema de Wiesen. Sempre pode colorir por emparelhamentos. Será que, e se essa sequência for pequena, com 2 números, você quer só 2 cores, será que não dá o grau máximo dividido por uma constante? Né? Acho que boa pergunta. Se essa sequência... Acho que sim. Né? Se você permite, agora, em vez de grafos só com grau 1, você tem grafos com grau máximo, com grau 1 e K. Né? Dá 1 e K, 1 exatamente K ou 1 até K? 1 e K, 2 números. 1 e K acho que é complicado. Acho que é um pouco complicado. Mas é mais complicado, né? Você tem menos opções, certo? Sim, aí ele queria provar uma coisa que depende do grau máximo do grafo, né? Não exato. Agora eu quero dizer uma possibilidade. Metade das cores de Wiesen ou qualquer coisa assim. 1 exatamente K é um pouco complicado, eu acho. Começa a depender muito da paridade de K, eu imagino. Mas se fosse 1AK é trivial também, né? Que você pode... Se fosse 1K, sim, porque você junta cores. Né? Você junta K quatro de cores. Né? Exatamente. Se for de 1K, você junta. Conjunto... Você tem que ter uns saltos para a coisa ficar interessante. Assim, não, sim. Não, mas se você... Isso, e se você tem um salto e suas cores... não dá para juntar cores, né? Trivialmente não, né? Não dá. Trivialmente não, acho que dá. Sim. E acho que começa... se for, por exemplo, um em K, eu acho que começa a depender muito da paridade de K, na realidade. Por exemplo, não, porque assim, dependendo da paridade de K, talvez tenha gráficos que nem dê para colorir, ou não. Não, todo dá, mas acho que a cota depende da paridade de K. Né? Assim, se dá para juntar ou não. Tá, Por causa desse termo dos 2 fatores e tal, né? Eu acho. Eu tô mais interessado ao contrário, quer dizer, pegar sequências infinitas e relacionar o crescimento dessas sequências com dá para. Isso parece bem interessante. Com dá para pintar com número finito ou não.
Tá. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o Lucas? Eu tenho uma outra curiosidade, não sei se vocês chegaram a pensar, porque passando do 2 para cá, você pode pensar que o 2 está proibindo os pares, né, exceto o 0, ou que ele está permitindo os ímpares, né? Quando você passa para cá, o que vocês fizeram, vocês permitiram o K mais 1. Ou seja, vocês querem que seja igual a 1 módulo K, mas uma outra maneira de generalizar seria: eu quero diferente de 0 módulo K. Ótimo, então, Vinícius. A gente levantou... Bom, tudo bem. A gente fez essa pergunta, na verdade, fez a pergunta em janeiro. A gente respondeu, e o resultado até mais surpreendente que... Não sei se é surpreendente, mas assim, o fato... Bom, claro que vai dar menor do que o outro, né? Porque você pode permite mais coisa. E o legal é que a cota não depende de K. Dá para fazer todos com no máximo 3 cores, nesse caso. Para todo K. Para K maior ou igual a 3? Maior a 3, para 2 para de 4, tem razão. Para 2 para de 4. Mas para os outros dá para fazer todos com 3. Fábio, me corrija se eu estiver errado, mas acho que não. Não, é isso mesmo. Tem uma das variações que a gente está perto de provar 2. Desculpa, deixa eu comentar uma coisa que acho que talvez o Guilherme ache atraente. Que a gente tem essa cota K mais 2, mas a gente também sabe provar, aparentemente, que quase todo grafo dá K ou K mais 1 esse número. E esse K ou K mais 1 só depende depende da paridade de K e N de algum jeito, assim, para certas combinações da K e para certas combinações da K mais 1. Existe um grafo que é assim, K ou K mais 1. Não, para todo grafo. Assim, você fixa a paridade de K e N. Uhum. Fixa a paridade, N é o número diverso, né? Você fixa a paridade fixa K e fixa N, a paridade dos dois. Aí quase todo grafo com essa paridade, o índice no módulo K vai dar K ou K mais 1. A gente sabe provar uma coisa assim. Legal. Beleza. Pessoal, então vamos agradecer o Lucas novamente. Valeu, Lucas. Eu vou encerrar a gravação, mas eu queria pensar mais um pouco aqui.